E hoje a gente vai falar sobre a Unreal Engine 5. Então ela ainda não foi lançada, certo? Mas falta pouco, certo? Falta bem pouco para ela tá saindo, certo? Acho que mais um mês, dois, ela sai. Ou pode sair amanhã, quem sabe. Então a gente vai falar um pouco dos aspectos que ela vai vir, certo? Que mais interessa para a arquitetura em si. Então vamos lá dar uma olhadinha rápida. O que eles prometem com a engine, certo? Estão prometendo que vai ser basicamente um pulo do gato, certo? Principalmente para cenários grandes e iluminação realista, certo? Assim em tempo real. Então você pode fazer aquele cenário monstruoso e ter a qualidade realista. E qual seria a previsão deles? Então a 4.26, certo, saiu em outubro, certo, de 2020. E eles estão prevendo que a 5, certo, saia agora, certo, até meio do ano ela esteja saindo. Então, como eu falei, está bem perto. Então seria a versão beta, versão prévia. Não seria uma versão ainda definitiva. E para o fim do ano eles lançam definitivamente a 5. E o que muita gente pergunta é: vou ter que aprender tudo de novo? Vai ser complicado? Não. Isso aqui seria basicamente como um update. Você pode imaginar que seria um 4.27. Só que eles decidiram jogar logo a 5 porque tinha, como é que eu posso dizer? Tinha mais algumas novidades bem legais. Então eles decidiram, não, vai ser 4.27, vai ser 5. Não foi só basicamente isso. E vai ter algumas coisas novas, obviamente, mas não vai ser nada complicado. E o que você fez na Engine 4 vai servir para 5, como os updates também servem, certo? O que você faz na 4.25 serve para 4.26. Só não o oposto. Se você fez algo na 4.26, não vai funcionar na 4.25. Então, obviamente, o que você fez na 5 não vai funcionar na 4.26. Quanto a isso, você não tem que se preocupar. O que você vai ter que aprender seriam as novidades que vai vir. Então vamos dar uma olhada aqui o que seria, certo, mais profundamente essas novidades. No caso, a gente vai começar falando da Night, ou Nanite, como você queira. Então isso aqui o que seria? Seria que você importa, por exemplo, todo jogo, você antes de mandar um objeto para o jogo, você tem que otimizar ele. Você não poderia mandar ele milhões de polígonos, certo? Você tem que estar otimizada porque a engine em si começa a pedir pinico, diria assim, certo? Ela começa a ter um limite. E essa está prometendo que você não tem limite de polígono. Então você pode importar o seu asset, o seu objeto, com a qualidade cinematográfica e vai ter detalhe de micro polígono. E também, além dessa qualidade de altos polígonos, também aceita centenas de assets com alto número de polígonos, não só os polígonos. Então ele funciona seria um tipo de LOD, só que com alto detalhe. Certo? Então é um automatic streaming, seria um mesh streaming, diria assim. Só para ter uma noção, essa estátua que vocês viram mais ou menos no trailer, ela na fonte ela tem 33 milhões de polígonos. Então isso aqui, só essa estátua aqui geralmente tem mais do que a gente faz numa cena. Passa com sobra, certo? Uma cena da gente que faz arquitetura vai ter no máximo 1 milhão. No máximo, toda a cena em si. E só essa estátua aqui tem 33 milhões de polígonos. E às vezes você não tem muita noção do que é isso. O que seria 33 milhões de polígonos? Esse asset que eles usam na cena do vídeo, ele veio direto do ZBrush. O ZBrush é um programa muito popular de fazer modelagem orgânica de pessoas, porque ele consegue fazer detalhes mínimos, minúsculos na malha, certo? Aqui. Então o que eles fizeram? Veio direto do ZBrush para a Engine. Você não teve otimização alguma, nenhum tipo de truque, nada disso. E nada de LOD, que seria um nível de detalhe disso. Vamos dar uma olhada, porque assim de longe a gente não percebe. Então vamos olhar mais de perto
qual seria esse nível de detalhe. Então aqui, ó, você consegue ver. Então aqui seria um zoom ali no peitoral e olha só a quantidade de polígono que a gente tem nesse objeto. 33 milhões de sobra aqui. Então aqui eles já extrapolam o limite. Você não vai ter só um item com 33 milhões. Você vai ter dezenas ou centenas de itens idênticos na cena. Aqui tem 16 bilhões de triângulos. Então, obviamente que a engine aqui, ela não está renderizando os 16 bilhões de polígonos. Isso é só a origem que eles puxaram para dentro da engine. O objeto veio com 33 milhões. Mas a engine, o processo de otimização dela, consegue carregar isso e rodar, e você não percebe o streaming, diria assim, certo? Então aqui obviamente não vai ter 16 bilhões na tela, vai ter 10 milhões ou coisa similar. Então aqui você vê que eles extrapolam o limite total. Obviamente tem os 16 bilhões só dos objetos, como também tem a arquitetura, que eles não estão contando aqui, que também é do nível de detalhe assombroso. E aqui seria o truque que eles usam, certo? Então, o que eu tenho aqui nessa tela? Eu tenho o lado aqui da esquerda. Isso aqui seria basicamente o número de polígonos que eles estão. Cada pontinho desse aqui seria um polígono. Isso aqui não é ruído, não é nada disso. Cada ponto desse aqui é um polígono. Então, a engine ele trabalha de um jeito que, quando você vai chegando perto, ele vai melhorando, adicionando mais polígono, e mais polígono, e mais polígono, até chegar diria, a fonte. Então aqui eu teria a visualização dos polígonos, certos triângulos, diria assim. Aqui eu tenho a visualização do render, tudo prontinho. E aqui eu tenho a visualização na direita, eu tenho a visualização dos objetos. Então cada cor dessa aqui é um objeto individual que eles trouxeram para a cena e foram montando a cena. E basicamente aqui, não todos, certo? Mas boa parte dos itens que eles usaram nessa cena veio do Quixel Mega Scans, certo? Então aqui também não tem limite para o número de assets que você pode jogar na cena. Você pode estar jogando vários assets. Aqui na esquerda é os triângulos, na direita é os assets, o número de assets que tem, e no meio seria o render definitivo. E o que é que o Nanite suporta? Qual seria o foco dele? Para geometria, certo? Ele vai suportar geometria. Ele vai suportar a geometria que move. Por exemplo, nesse trailer, você vai ter uma geometria se destruindo, certo? E os objetos caem no chão tranquilamente. Então pode suportar bilhões de triângulos da fonte, certo? Ele direto da fonte você pode jogar bilhões e bilhões. E milhões vão ser renderizados na tela. Milhões de triângulos. Então aqui pode ter 100 mil objetos jogados na cena. E ela roda, por exemplo, esse trailer que a gente viu ainda agora, ele rodou no PS5, no PlayStation 5. E rodou até leve, certo assim? Então, o que ainda não está funcionando muito bem nele? Eles até falam, mais ou menos, eles ainda estão em desenvolvimento. Então, o que for translucente, certo? E o que tiver máscara, por enquanto pode dar algum problema, certo aqui. E para personagens, por exemplo, a mulher aqui da cena, ela é animada, certo? Ela tem ossos, diria assim, para você animar ela. Então, objetos assim, que você vai ter um esqueleto, eles não vão funcionar muito bem, certo? E Tessellation and Displacement, certo? Obviamente você não vai querer usar Tessellation and Displacement com nível de detalhe desse. É desnecessário, então é uma coisa meio redundante. E para você também não usar com agregados. Por exemplo, já você pode imaginar assim, já que a engine suporta tudo isso, eu posso fazer uma praia e eu posso fazer os grãozinhos de terra um por um, certo? Nesse nível de detalhe. Não funciona muito bem assim. Eles estão já avisando, certo? Coisa como cabelo, folhas, certo?
Então você vai ter que usar um método tradicional nesses casos. E também temos o lumen, certo? Esse seria o outro grande ponto da engine, certo? Então, isso aqui seria uma iluminação completamente dinâmica, certo? Iluminação global também dinâmica. E você não teria necessidade de estar fazendo os famigerados light maps, certo? Na engine. Então eles estão prometendo tudo dinâmico em tempo real. E o que o Lumen tem de tão legal? Ele vai ter o color bleeding, ele vai ter as sombras indiretas, ele vai ter um número infinito de rebatimentos, certo? Aí não vai ter uma limitação, você não vai ter que criar gambiarras, como a gente, pelo menos eu fazia muito assim, eu criava gambiarras para a luz entrar mais na cena. E era um light map, não era uma iluminação em tempo real. Então, eles estão prometendo infinitos números de rebatimentos. Então vai ter sombra também atmosférica, certo? Não só a sombra direta, a luz direta, como a sombra da atmosfera. E vai ter reflexão também, certo? Os reflexos vão ser afetados por isso. Então eles estão prometendo isso aqui. Eu tenho até uma leve suspeita de qual seria esse sistema, certo? Esse sistema é meio especulação, certo? Mas eu imagino que ele já existe na Engine 4, só que não foi desenvolvido nela, certo? Eles olharam ali, deixaram ele adormecido e foram trabalhando nela até chegar na 5. Então seria o Light Propagation Volumes. Você tem isso na Engine 4. Só que não é uma coisa, como é que eu posso dizer? Eles não deram andamento ali. Eu acho que eles pegaram, como eu disse, foram trabalhando, e agora é que vão lançar como eu posso dizer, o filho, a versão 2 ou 3.0 desse sistema. E aqui a gente pode ver uns vídeos dele em ação. Aqui você está vendo o vídeo que você pode ver que a interação com a cena em tempo real. Você vê, ó, que ele altera a iluminação. Você pode alterar a cor e ele rebate automaticamente. Por exemplo, ó, você vê o rebatimento na cena. Certo? Ali, ó, altera a cor, altera a posição e você vai vendo em tempo real a resposta do cenário. Tanto a iluminação direta como Global Illumination indireta. Então, olha, desligou. Então ele vai aumentar aqui também, elevar, e você vai vendo como vai clareando e diminuindo. Então aqui você pode ver, por exemplo, também você pode mover objetos, obviamente, e ele vai afetar também a cena, certo? Ali em tempo real. Então você pode ver como ele afeta. Então você pode fechar a caverna e completamente sem luz. Então você abre e você vê a luz entrando indireta e a direta. E o outro seria aqui a cena, certa cena das estátuas. E você pode ver que você pode alterar o sol. Você pode alterar o sol, você pode ter efeito de tempo, você pode ter luzes, você pode ter luzes, por exemplo, pontuais, você pode ter destruição dos objetos, que eles vão continuar também funcionando. Certo? Então aqui você vê que os objetos também podem se mover, que não vai ter problema com a iluminação. Que não tem nada de truque em nenhuma iluminação estática aqui, pessoal. Então seria isso, pessoal. A Engine, os dois pontos mais fortes dela para a gente, para a arquitetura, seria isso. Não quer dizer que não tenha mais, certo? Tem mais coisas. Tem muito update com áudio, certo? O áudio vai vir muito melhor quando você colocar na cena. O Niagara também, que seria o sistema de partículas que eles usam. E vai ter mais coisas. Mas os dois cargos fortes seria o Nanite e o Lumen. Então agora é só a gente aguardar e esperar quando é que eles vão lançar essa versão. Certo, pessoal? Então seria mais isso, pessoal, para apresentar para vocês como
essa Unreal Engine 5 pode ser o pulo do gato e quebrar, certo, o calcanhar de Aquiles da engine, certo, que seria os Light Maps. Acabar de vez com ele.